Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nepulga Talks, o podcast oficial do Nepulga, o núcleo de estudos da doutora Ana Carolina Pulga. Eu sou a Isadora, sou a host por aqui, e é uma alegria enorme abrir esse espaço de conversa, de debate e de histórias de inspiração para quem vive a saúde estética na prática. E nada mais justo de que nesses primeiros episódios a gente homenageie a pessoa que tornou tudo isso possível. Este ano o Nepulga completa 20 anos de história, e por trás de tudo isso, dessa trajetória, a gente tem uma mulher visionária, determinada e, acima de tudo, apaixonada por transformar vidas, que é a doutora Ana Carolina Pulga. E muito além de fundadora do Nepulga, ela é merecidamente reconhecida como a mãe da biomedicina estética no Brasil, sendo a primeira a criar uma clínica sendo biomédica lá em 2005, a Corporale, e por trás disso inspirar muitas pessoas e abrir muitas portas, Em 2006 ela iniciou o projeto da biomedicina estética, onde ela começou a defender a atuação dos biomédicos na área, mas principalmente nas áreas de injetáveis e injetáveis avançados, Foram muitos anos de luta para que no dia 10 de outubro de 2010 ela pudesse apresentar na plenária do CFPM com coragem, embasamento técnico e liderança, e tornar completamente possível a atuação, Então esse projeto foi reconhecido e a biomedicina estética como uma área legítima de atuação e aprovação histórica lá em 2010. Então a partir de aí se inicia uma nova vida profissional para os biomédicos e para muitas outras áreas da estética, e muitos outros profissionais, e desde então, com a criação do Nepulga já foram mais de 700 turmas com 70 mil profissionais ali formados pela instituição. A doutora Ana, com a sua força, seu exemplo de inspiração, conseguiu, com categorias como enfermeiros, biomédicos, dentistas, fisioterapeutas, biólogos, também conseguissem o seu espaço, na atuação. E hoje o Nepulga é muito mais que uma instituição, ela é um movimento, é um legado vivo, de quem cresce ao lado de cada aluno, cada nova conquista. E tudo isso graças à doutora Ana. Então, muito obrigada, doutora, por ter tornado isso possível, e parabéns pelos 20 anos da instituição. E hoje eu tô aqui em BH para conversar com a doutora Yumara. Prazer, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Isadora. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Tenho que agradecer tanto a você pela recepção, mas agradecer ao Nepulga, pela oportunidade de estar aqui, comemorando 20 anos de instituição. Então, assim, é uma alegria, é uma honra fazer parte disso. Não imaginava, não esperava, e realmente é algo especial para mim. Então, doutora, obrigada de novo, e quero que você se apresente para a gente, por favor. Bom, como já dito, meu nome é Yumara, eu sou formada em biomedicina, sou biomédica, me formei em 2014, e falar para vocês um pouco da minha trajetória é algo de muita alegria também para mim. Eu nasci no interior de Minas, numa cidade muito pequena, onde a gente não tinha muitos recursos, não tínhamos acesso, basicamente a informação não tínhamos. E estar aqui passa primeiramente pela escolha da biomedicina como profissão. E começou assim com a minha transformação pessoal. Eu passei por um momento de transformação pessoal na adolescência, que foi quando eu comecei a me perceber muito sensível às questões das pessoas. Então, muito sensível às necessidades das pessoas. E mesmo assim, mesmo um pouco no escuro, porque pouca informação acessível para mim, eu sempre quis trabalhar ajudando as pessoas, resolvendo os problemas de pessoas, tornando a vida das pessoas um pouco melhor, o que eu pudesse fazer com isso. E aí eu descobri o curso de biomedicina e vi que isso seria possível. Que legal. Muito legal isso. Descobri que isso seria possível com a biomedicina. Entrei na faculdade, mesmo sem conhecer muito o curso, mas eu fui me apaixonando cada vez mais. Me apaixonando por compreender os processos fisiológicos, me apaixonando por compreender o que estava por trás do funcionamento do organismo humano, por trás principalmente das doenças. Quando a gente fala de saúde, para promover saúde, a gente resolve alguma doença, uma condição de não saúde. Sim. E aí, em 2014, eu me formei. E para mim, hoje eu trabalho ainda com análises clínicas, é a minha principal atividade. Estou em transição de carreira,
Mas a biomedicina em si, para mim, ela gira em torno desse sentido, do propósito de contribuir para a promoção da saúde e para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, foi assim que eu cheguei até aqui. Claro que com muitas dificuldades, superando muitos desafios, de sair de uma cidade muito pequena e desbravar o mundo numa capital. E hoje eu posso dizer, eu sempre falo isso para as pessoas, o curso de biomedicina me faz 100% feliz. Mas o primeiro motivo disso é o sentido e o propósito que eu vejo em ser biomédica. Maravilhoso, doutora. E o que te fez? A gente conversando antes aqui, você me falou que você está em momento de transição, trabalhou quase 9 anos em análises clínicas. O que te motivou a fazer essa transição para a área da saúde estética? Bom, é uma história até meio engraçada, parece até com a escolha do curso em si, da graduação. E parece que essa história se repetiu na escolha de uma nova área de atuação. A gente estava comentando nos bastidores, eu resisti um pouco, e ao longo dessa... Eu acho que o principal é a gente não se acomodar. Uhum. Então, hoje eu me definiria como uma pessoa que não se acomoda mesmo. E aí, em busca desse propósito, de como viver a biomedicina, eu me sentia ainda incompleta. Então, eu ainda precisava de algo mais. E aí, por muito tempo, eu passei por muitos caminhos, Eu fiz, talvez trabalhar até com marketing, como ajudar as pessoas, mas não era este o meu caminho. E aí eu falei, como eu posso encontrar, dentro da biomedicina, fazer mais pelas pessoas? E aí eu resisti um pouco em me envolver com a estética. Várias pessoas me disseram, eu tive professores que me indicaram, por que você não faz? Até que um dia eu resolvi fazer e eu me apaixonei. E hoje eu me apaixono cada vez mais pela biomedicina estética. Por que isso? Porque o primeiro motivo, como eu já disse, é essa sensibilidade e o propósito de mudar a vida de alguém. Porque hoje eu percebo que, diferente do que foi o início da estética, ou menos da primeira impressão para a maioria das pessoas, era algo inacessível para a maioria. Uhum. E talvez tinha um aspecto, um ar de futilidade. E hoje a gente percebe que não é isso. A estética, ela é mais do que transformar genericamente, superficialmente, algo de não tão agradável em algo mais agradável aos nossos olhos, que é a questão da beleza. Mas cada dia eu percebo que é uma questão, primeiramente, de saúde. Claro. Mas é uma questão realmente de transformação de vidas. E por que eu falo isso? A gente percebe isso quando você conversa com um cliente, com um paciente, e você ouve assim, nossa, por exemplo, a minha pele, eu não sei mais o que fazer, eu estou tão triste, minha autoestima está tão baixa, o que eu posso fazer? O que você acha que eu deveria fazer? Nossa, fala sobre isso comigo. Eles pedem ajuda até como amigo, né? Eles deixam de ser pacientes e estão ali quase que numa terapia. Quase que numa terapia. Por isso que a gente defende tanto a bandeira de que não é só estética, né? É saúde estética. É saúde estética. Então, esse envolver, esse relacionamento. E aí eu tenho aprendido uma coisa que é algo assim significativo e eu tenho carregado comigo e é o que eu quero levar sempre, é que eu não estou entrando no mercado da estética. Eu estou entrando no mercado de gente, de pessoas vendendo estética. É diferente. Então, esse olhar muda tudo. Então, é essa sensibilidade. E quando você vê alguém dizer assim, nossa, você fez uma limpeza de pele, nossa, eu estava precisando disso, você percebe aquele alívio. Você ganha o seu você dia, ganha sua semana, o dia, né? Total. Exatamente. Mais do que a satisfação
de você receber por aquilo, é você ver um sorriso no rosto e falar muito, e alguém dizer para você, muito obrigada, eu estava precisando muito disso. Então, e o que assim me impressiona é que quando eu tive primeiro contato com a professora Ana, né, doutora Ana Carolina, eu me identifiquei com ela, porque esse é o propósito dela também. Então, antes, né, de um procedimento, antes de um retorno financeiro, é essa satisfação de a transformação, de você levar uma alegria, um alívio. E uma outra coisa que e é importante para nós, enquanto profissionais, essa sensibilidade, porque muitas vezes você está ali promovendo, sim, saúde e qualidade de vida também, não tem como separar a estética disso, mas você está ali resolvendo uma dor de muitos anos. Então, muitas vezes, você tem ali alguém que sofreu com uma autoestima baixa, alguém que passou por muitos julgamentos, alguém que teve uma história, inclusive, de rejeição. E você não resolve o problema externo. Você resolve um problema interno, você devolve uma alegria, você devolve uma vida através do seu trabalho. Então, essa é a minha maior satisfação de estar aqui agora, começando, né, na estética e percebendo isso a cada conversa e todas as pessoas próximas que eu tenho, né, trocado experiência, ou mesmo né, os possíveis e futuros clientes e pacientes. A história não se repete, mas os motivos, né, normalmente são os mesmos. Normalmente são os mesmos. Verdade. E você poder fazer algo diferente e você contribuir para a alegria, felicidade e uma transformação mesmo dessas pessoas, não tem preço. Né? Tem mesmo. E algo que a gente até fala aqui na instituição, né? A gente promove saúde estética. E o fato da gente trabalhar com os nossos alunos que são formados na área da saúde, e igual você falou, você está fazendo essa transição de carreira, mas todos os seus anos em análises clínicas são completamente validados. Porque você tem esse cuidado com o paciente. Você esteve ali cuidando dele por questões médicas e tudo mais. Então, agora que você pode cuidar da autoestima dele, ele não deixou de ser seu paciente. Né? Exatamente. Você não tem essa quebra de eu tenho só um cliente, você tem um paciente. Exatamente. E todo esse cuidado e carinho que todo o pessoal da área da saúde tem, ele também é transmitido na estética, né? Então isso é muito importante, é algo que a gente dá muito valor aqui na instituição e de ensinar isso, né? A história de vocês anterior a entrar na saúde estética, ela é tão valiosa quanto aquela que você está trilhando. Porque é aquilo ali que vai te dar a sua base humana, a sua base de conhecimento, de intercorrências, para tentar resolver as suas questões. Então, a gente valoriza muito trabalhar com o pessoal da área da saúde justamente por isso. A gente quer transformar o lado humano de vocês no lado humano para tratar a saúde estética. Então, é maravilhoso ouvir isso de você, porque só valida aquilo que a gente tenta, como instituição, levar para os nossos alunos cada vez mais. Exatamente, Isadora. E assim, e tecnicamente falando, não podemos esquecer, né, como profissional de saúde, não só essa alegria, né, no sentido de transformar e tudo, mas a questão de saúde também, porque um outro lado, né, da minha medicina estética que eu tenho percebido como você falou, o histórico, né, ele sempre vem somando uma história, uma trajetória que está sendo construída. E por que isso? Porque hoje eu alio os meus conhecimentos em análises clínicas à saúde estética. Com certeza. Então, assim, e a promoção da saúde, ela vem disso. Porque, por exemplo, a doutora Ana fala muito isso conosco nas aulas, e que é uma verdade, e a gente percebe isso na prática, é que a estética, ela é apenas... não que isso seja pequeno, mas ela é uma parte da saúde como um todo.
né? Porque existe a extensão, é a extensão do cuidado de uma pessoa por completo. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de pele, como eu tenho falado muito, né, lá no Instagram, quando eu falo de pele, eu preciso dizer sobre a saúde como um todo. Porque até chegar em uma pele bonita, em um resultado satisfatório, em uma transformação superficial, a gente precisa trabalhar essa transformação como um todo. Então, tem a ver com uma alimentação, tem a ver com qualidade de sono, tem a ver com qualidade de vida. Então, e onde análises clínicas entra, por exemplo, como está o organismo dessa pessoa por completo. Então, tem a ver com a composição, como está a composição do corpo dessa pessoa. Então, a gente vai avaliar isso através de exames laboratoriais também. Então, é uma soma. Então, assim, nada se perde, né? Tudo a gente... eu penso assim, nada se perde. Tudo eu alio e tudo se transforma. Em tudo transforma em algo novo e em algo melhor. Então, é uma soma mesmo. E tudo em prol de quê? De entregar o melhor, né? De fazer o melhor e de cumprir o propósito inicial. Doutora, a gente tem aqui dentro da instituição um lema que é o sucesso está em suas mãos, né? E a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Você é agente da sua transformação. Você foi a pessoa que resolveu ali colocar literalmente a mãozinha na massa, fazer essa transição de carreira que é algo muito complexo e não é fácil de fazer, né? A gente sabe quanto que isso mexe com todos os aspectos da nossa vida. Sim. E falando sobre isso, eu queria entender um pouquinho o que até agora já mudou na sua vida, né? Porque você já falou que você já começou a atender, mesmo que sem os procedimentos mais invasivos, mas como que isso já tá mudando a sua vida e como é que esse sucesso já tá chegando através da saúde estética? Perfeita essa pergunta. Eu percebo assim que a primeira mudança começa por nós. Né? Não só o passo, né, em direção a uma outra área, não só a iniciativa de fazer um novo curso, isso também. Porque, assim, é até interessante falar, porque eu imagino que tenha outras pessoas que têm buscado isso, né, fazer uma transição de carreira e fazer uma mudança. E a primeira coisa em mim é a minha transformação pessoal, no sentido da coragem, no sentido de buscar superar os desafios que vêm, né, com toda nova expectativa, com toda mudança que a gente faz. É natural que a gente tenha uma nova expectativa e que a gente tenha também alguns medos, algumas inseguranças. Com certeza. E que a gente só vence a partir do momento que a gente se propõe a realizar, né? A partir do momento que a gente se propõe a buscar, a encarar aquilo. E encarar de que forma? Bom, né, com olhos, né, na realidade e como profissionais, buscando isso com responsabilidade, né? É a responsabilidade que tenho enquanto sento e estudo, enquanto analiso algo, enquanto avalio, né, o que fazer, o que não fazer, principalmente. Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é perceber que tudo aquilo que a gente ensina, que a gente tenta transferir e que a gente tenta aplicar ao paciente, é aquilo que a gente precisa viver. Então, quando eu falo de promover saúde, eu preciso viver a promoção da saúde. Então, outra frase assim que eu vi recentemente e que ela é muito coerente, né, com esse sentido da biomedicina estética, é que o seu trabalho, antes de transformar a vida de uma pessoa, ele transforma a sua quando você vive um propósito, né? Então, para você entregar o propósito, você precisa viver o propósito. Então, tudo que a gente tenta realmente transferir e levar para as pessoas e para os pacientes, a gente precisa viver. Então, a gente acaba ajustando o que estava desajustado. Uhum. A gente acaba... Então, e tudo melhora. Melhora a saúde, melhora a beleza em si. Claro. E aí, isso não tem realmente como não tem como mensurar Sim. a grandeza disso, né? Então, tudo à nossa volta.
né? É a vida pessoal, a vida das pessoas ao redor, né? Porque a gente começa com as pessoas próximas, então você começa a promover mudança na vida das pessoas que você ama, nas pessoas que estão mais próximas, amigos e familiares, e isso vai se estendendo. Não, perfeito. E o que para você representa, né, essa nova fase como uma profissional da estética? O que para você, como que você olha essa nova projeção de carreira? Bom, é claro que a gente não pode esquecer que a gente sonha com a parte material também. Lógico. Então, existe uma expectativa, sim, de melhorar, né, um dia ter o meu espaço, de poder realizar isso com êxito e atender pacientes da melhor forma possível. Mas, como eu falei muito aqui de propósito, eu acho que isso vem realmente com a realização do propósito. E a maior expectativa em torno disso é conseguir entregar. A maior expectativa é realmente, assim, poder mudar vidas, transformar vidas. E tudo mais vem por acréscimo. Tudo mais vem naturalmente. É o que você está plantando, e né? Que literalmente. E é o que a gente coloca em cada conversa, em cada post de Instagram, em cada atendimento desde os mais simples aos mais complexos que virão. Então, assim, essa é a grande expectativa, porque o mais, né, o que é maior e mais visível vem em consequência, né, dessa vivência mesmo. E falando de vida, assim, pessoal até mais, o que você espera que a estética possa te trazer, né? Porque eu converso muito com os alunos e todos me falam que uma das principais causas deles terem feito essa transição de carreira é a questão de tempo. Eu sei que vocês profissionais da saúde, a rotina é uma loucura. São plantões intermináveis, é uma vida de muita abdicação, né? Sem final de semana, sem Natal, sem Ano Novo, porque você não sabe qual vai ser a sua escala de plantão, né? Mesmo com análises clínicas, a gente sabe que às vezes, né, também o dia é bem corrido. E você espera com a estética que você tenha uma agenda mais organizada, mais focada em você, com mais tempo para você, para sua família. Você acha que essa mudança também vai te trazer esse benefício de vida pessoal? Com certeza, Isadora. Existem duas partes, né? Duas grandes questões. A primeira delas é o propósito, né? É fazer o que fazer para as pessoas, em prol das pessoas, com aquilo que Deus me concedeu, né? Com os dons profissionais e a habilidade. Mas isso não se separa mesmo da vida pessoal e é realmente a questão familiar. Eu sou uma pessoa muito família, né? Então, né, não sei como mas eu tive uma criação, assim, de estar sempre muito próximos, de almoço em dia de domingo, de estar reunida em todos os natais, né, todo Réveillon, toda data comemorativa. Então, isso me faz realmente muita falta, porque a gente sabe, né, a área da saúde, como você já disse, acaba nos tirando um pouco dessa liberdade. E a minha expectativa realmente é essa. Esse é um dos motivos, né? Além do propósito de mudar, né, e transformar vidas e fazer algo, mas o motivo não menos importante é o motivo familiar. Eu posso até compartilhar aqui, recentemente, há 4 anos atrás, eu perdi o meu pai, e isso me fez pensar muito, né, nessa rotina de trabalho, porque estávamos distantes, né, meus pais continuaram morando no interior, e isso me fez realmente repensar para onde, né, para onde estou indo, como estou caminhando, né? Quanto tempo poderia ter aproveitado mais, né? Quantos aniversários não foram comemorados juntos? E aí a biomedicina estética veio trazer para mim agora uma nova perspectiva, né? É uma nova expectativa. E uma nova oportunidade para estar perto das pessoas que você mais ama, né? Exatamente. Uma nova oportunidade de ter a oportunidade de estar mais com as pessoas que eu amo. Essa é a principal
a principal expectativa futura. Maravilhoso. Doutora, a gente já falou por muitas coisas, já falou de suas expectativas, dos seus sonhos, de como é que tá sendo esse processo, mas tem uma coisa que é muito legal também de falar, que é sobre prática, sobre método, né? Aqui dentro da instituição a gente tem 2 métodos patenteados, que é o WV Code e o Pulga Code, que são os métodos que a gente usa justamente para nortear vocês, profissionais da saúde, né, que já têm uma boa base aí de anatomia, fisiologia, mas também para ajudá-los, né, a trazer menos intercorrências, né, a ter um uso mais adequado dos produtos, né, com essas metodologias a gente consegue auxiliar vocês até a melhorar o ganho financeiro justamente por aplicação correta, no lugar correto, né, reduzindo o índice de intercorrência, mas também reduzindo o custo dos produtos. E aí, a gente já conversando aqui, você já me falou que você está no começo da pós-graduação e eu quero saber quais são suas expectativas agora para as aulas, né, para essa parte mais complexa, né, que a gente sabe que todo mundo quer chegar nas aulas de preenchedores, nas aulas de toxina botulínica. Então, como é que está sendo para você e quais são suas expectativas para começar a atender com esses procedimentos aí um pouco mais avançados? Ótimo, Isadora. Então, eu estou, né, mais ou menos ali na metade, um pouco mais da metade do curso. Já tive a oportunidade de ter já algumas vivências que foram maravilhosas. E aí eu gostaria aqui de primeiro deixar, não só por causa da comemoração dos 20 anos, mas eu gostaria de fazer um elogio à instituição. As experiências que tive até aqui superaram todas as minhas expectativas, né? Escolher o Nepulga foi algo assim, eu não conhecia outras instituições. Eu tive um aluno estagiário em análises clínicas e ele tinha vontade de fazer e ele um dia falou, eu acho que eu vou fazer no Nepulga. E eu falei, guardei o nome, né? E anos depois é que eu fui procurar. Ai, que bom. E, assim, as expectativas são as melhores porque hoje eu já compreendi, já conheço um pouco da estrutura do Nepulga, né? E assim, cada vivência que eu já tive a oportunidade de ter é uma troca, né, muito intensa, uma troca muito rica com os colegas, mas é uma preparação muito completa, né? Eu posso contar aqui para você rapidinho a oportunidade que eu já tive de atender a primeira cliente externa na vivência clínica, porque a gente atende, né? Uhum. Então, assim, o preparo é como um todo, não é somente a técnica em si. Então, e a avaliação, né, da professor e do RT presente, nós passamos por uma avaliação por completo, desde a recepção do paciente, a conversa, a anamnese, até o procedimento em si. Então já tive essa experiência e foi maravilhosa, porque aí nós somos treinados a ter essa sensibilidade de conversar, como conduzir uma conversa com o seu paciente, né, até de forma a não ser invasivo, justamente pela questão que eu já comentei com você, que um paciente chega muitas vezes com uma dor muito grande, e você pode, dependendo da abordagem que você faz, ou você piora aquela dor e esse paciente nunca mais vai voltar e não vai te indicar para ninguém. E a Nepulga nos prepara até mesmo para isso, né? Então é uma formação muito completa, né? E a expectativa são as melhores porque eu sei que tenho, né, estou tendo uma boa formação, estou em uma boa instituição, então, tenho todos os tipos de experiências possíveis que me preparam para estar depois, né, para alçar os voos, né, e caminhar sozinha com depois, certeza. Né. Então, assim, e a expectativa, óbvio, né, das técnicas, né, de fazer tudo corretamente e aí vai nos tirando as inseguranças, né, vai retirando o medo que a gente tem de fazer alguma coisa, principalmente, né, o maior medo é lidar com as agulhas, né, e boa parte disso já me foi tirada com as vivências, né, então, com a oportunidade de você chegar lá e realmente você fazer algo, né, seja num paciente,
seja, né, entre nós, alunos, mas a NEPUGA dá essa oportunidade. Então, eu tenho expectativa de que, dando tudo certo, com dedicação e aproveitando tudo que está me sendo ofertado, de ser realmente uma boa profissional, uma profissional altamente qualificada, né, e que eu possa sair e ter sucesso. E um dia poder dizer, né, onde você se formou? Estudei na NEPUGA, posso dizer. Olha, muito bom ouvir isso, né? E nos bastidores a gente estava conversando, né? Eu até compartilhei uma coisa com você que eu, de tanto gostar da instituição e acreditar muito no propósito, até eu tô fazendo essa transição, resolvi estudar um pouquinho mais, comecei minha faculdade de biomedicina, né? E você me deu uma dica para estudar mais fisiologia, tá ali em contato com essa área, cuidar bastante, porque isso também ajuda, né? Isso também tem a ver com técnica, né? Essa técnica foi justamente pensada porque vocês não são pessoas que vêm sem bagagem, né? A gente acredita muito na bagagem que cada aluno vem, né? Justamente por conta da sua formação básica, né? Da graduação. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho comigo, igual a gente estava conversando nos bastidores, sobre a importância justamente da sua formação preliminar e como isso vai colaborar, né? E acrescentar junto da sua pós-graduação, nos seus atendimentos com seus pacientes futuros. Exatamente, Isadora. A gente, né, como eu já mencionei, tudo é uma soma, né? É uma soma para uma trajetória que está sendo construída, então nada se perde. Primeiro, eu percebo, por exemplo, na vivência, né, com os colegas, cada um contribui. Os enfermeiros têm muito domínio sobre aplicações, sobre anatomia, né, nessa vivência. Tem muito domínio também até sobre as intercorrências. Os colegas farmacêuticos que têm muita experiência com a questão da cosmetologia, né, pelo conhecimento que trazem. E os biomédicos. Nós biomédicos, temos muita bagagem sobre a fisiologia, análises clínicas em si, avaliar o paciente, e tudo deve ser realmente integrado, né, à saúde. A importância, igual eu comentei com você, né, estudar muito a fisiologia, estudar muito a anatomia, estudar muito a histologia. Por quê? Porque eu acredito assim que a chave do bom profissional e a chave de evitar aquilo que mais causa medo, que são as intercorrências, é compreender duas coisas. Compreender o que está se fazendo, onde você está fazendo e como aquilo funciona. Porque, por exemplo, inclusive para ter resultados, que é o que todo mundo quer, porque o que vende né, você se mostra, você se valida mesmo como profissional a partir do momento que você entrega um resultado satisfatório, né? Então, assim, por exemplo, eu faço desde os mais simples aos mais complexos procedimentos, por exemplo, uma limpeza de pele. Eu preciso compreender qual que é a composição da pele, qual que é a anatomia, como que é a organização, né, anatomia e histologia, para eu saber que tipo de célula eu quero atingir, qual a camada da pele eu quero atingir, de que forma eu quero atingir e o que eu quero promover. Então, antes de usar uma técnica, antes de aplicar um produto, eu preciso compreender o que esse produto faz, como ele faz, onde ele faz. Então, isso é que vai te dar, que vai dar ao profissional a segurança de fazer. E a segurança e acreditar no resultado que vai ter. Então, assim, quem trabalha com uma ozonioterapia, né, tem se falado muito. Como é a atuação do gás ozônio? Como ele é transportado, né? E aí, para você entender qual que é a finalidade, por que você está fazendo, onde esse produto vai chegar, né? Onde o gás vai chegar, de que forma ele vai chegar. E aí você avalia o paciente, esse paciente pode receber? Então, assim, e aí em tudo, desde a cosmetologia, desde os injetáveis, até... né, com a tecnologia, os equipamentos. Então, equipamentos, por exemplo, compreender como um equipamento funciona é de fundamental importância para você saber se você está realmente atingindo
o tecido que você deseja, atingindo o seu objetivo ali no tratamento. Então, assim, não tem como, nada se perde. Então, somos profissionais multidisciplinares mesmo. A responsabilidade é muito grande, mas é uma riqueza. E bom, doutora, a gente já está chegando no final do nosso papo e eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante, que é o beleza invisível, né? Beleza invisível é algo que a gente leva muito a sério aqui na instituição, né? Para justamente trabalhar aquilo que a gente mais fala, que é a saúde estética, né? A gente acredita muito na transformação sutil, mais bela, trazer aquilo que a pessoa já tem de beleza, né? Não trabalhar com comparações, com tentar se igualar a outra pessoa, né? E a gente sempre tenta buscar isso para os nossos alunos, para que eles possam passar isso para os pacientes deles, né? Eu acredito muito, né, nessa fase que realmente é a beleza invisível que está dentro de cada um, que a gente tenta realçar, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho comigo, se você acredita nisso, se você quer levar isso para os pacientes, qual é a sua visão sobre isso? Como eu já falei, muito do que eu penso, me identifiquei muito com a doutora Ana, né, numa palestra que eu assisti logo no início, acho que estava lá na fase de matrícula, né, do curso. E eu sou assim, eu busco conhecer primeiro para eu ir saber onde é que eu vou, claro, né, me inserir. E essa é uma das questões que nós pensamos e que eu me identifiquei. Porque a gente, na estética, talvez a gente trabalha muito com expectativa, né? Um paciente chega pra gente com uma expectativa, porque, como eu falei, às vezes ele traz uma dor que é muito grande. Então, em cima dessa dor, existe uma grande expectativa. Então, tem um trabalho, né, todo a ser feito com conversa, com profissionalismo, né? Isso vai muito do relacionamento também, profissional-paciente, aquele paciente confiar em você e confiar no seu trabalho e naquilo que você pode entregar. E acredito, por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? Nós somos, enquanto pessoa, por determinações genéticas, né? A herança de características. Então, isso muda tudo, né? Então, e aí trabalhar em cima da expectativa, porque, por exemplo, igual a gente comentou antes, eu não posso chegar num consultório e dizer, olha, eu fiz um preenchimento que você fez nos lábios da Isadora e eu quero que fique exatamente igual. Mas o formato do rosto, o formato dos lábios da Isadora é diferente. A composição corporal da Isadora é diferente. Então, a forma com que, até mesmo com que o organismo aceita um produto é diferente. Então, a gente tem que trabalhar muito essa expectativa. E eu acredito, por quê? Porque quando a gente fala de transformação de vidas, de devolver a alegria, principalmente fazer a pessoa se perceber e perceber aquilo que ela tem de melhor. Porque se eu disser que posso, né, enquanto profissional, se eu disser que posso fazer, né, talvez por vocês, Adora, exatamente o que fiz para Maria, eu estou vendendo para você uma ilusão, porque você não é a Maria. Então, o que é mais especial nisso é eu te ajudar, Isadora, por exemplo, a perceber o que você tem de melhor. Para quê? Porque aí é que vem a verdadeira e real satisfação. Porque, assim, a gente pode chegar em um resultado semelhante no preenchimento labial, não idêntico, mas, assim, eu falo em termos de volume, né? E, por exemplo, um exemplo é volume. Tá, beleza. Mas eu não consigo te fazer ser outra pessoa. Então, se eu resolvo, se você tem uma expectativa suprida, por exemplo, num preenchimento labial, você vai encontrar uma outra frustração. Porque a frustração, talvez, e a dor, né, de uma pessoa, ela talvez não venha exatamente daquilo que é externo. Então, eu acredito nisso, por quê? Porque aí a gente leva realmente a verdadeira transformação, a verdadeira alegria, que é a pessoa estar feliz consigo mesma. É a pessoa estar feliz e satisfeita com aquilo que ela tem, né? Com aquilo que ela recebeu. E, obviamente, com técnica, a gente consegue sim melhorar, né? A gente consegue ajustar.
né? Mas eu não sou a favor, nem sou a favor da total mudança, né? Então, é realmente essa beleza sutil para que a pessoa, natural, para que a pessoa realmente possa encontrar uma felicidade verdadeira. Porque aí é uma mudança interior, né? Perfeito. Eu costumo brincar assim, que sendo profissional, e gosto muito desse assunto, né, de desenvolvimento pessoal, inclusive, sendo profissional da saúde, especialmente, né, esteta, a gente lida diretamente com as pessoas, a gente acaba sendo um pouco também terapeuta. Ah, com certeza. Com certeza isso. Então, assim, é uma responsabilidade, mas eu acredito realmente nisso. Perfeito. Nossa, doutora, muito obrigada pelo nosso papo. Foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais da sua história, dos seus pensamentos. Foi, assim, realmente transformador, né? Conhecer e saber um pouco mais e falar também sobre essa transição, né? Eu falo que cada oportunidade que a gente tem de contar a história de um profissional que resolveu se arriscar, né? Sair da mesmice e tentar ali de novo transformar a sua vida através do sucesso, né? A gente volta àquela frase do sucesso está em suas mãos. Isso. Como você fez, é muito bom de contar a história. Então, mais uma vez, muito obrigada por topar nosso convite. A nossa mesa está sempre aberta aqui para você, para a gente vir contar mais atualizações depois que você terminar a sua pós, estiver atendendo seus pacientes, estiver na sua clínica. Vai ser uma honra, né, conhecer um pouquinho mais dessa sua nova trajetória. Muito obrigada, Isadora. Muito obrigada pela conversa, né? Muito obrigada, né, pela recepção mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, né, pelo microfone aberto aqui para eu falar o que penso, falar aquilo que eu acredito. E assim, é uma honra para mim, foi uma honra, uma alegria, né? Foi um dia muito especial. Especial para mim pessoalmente, especial para minha carreira, né? Pelo meu início de nova carreira. Então, assim, é só isso. Eu tenho mesmo que agradecer, né? Ao Nepulga, a doutora Ana, pela história que ela construiu. Sem a história dela, né? Nós talvez não construiríamos a nossa. Talvez não dessa forma, né? Então, de forma diferente. Tudo isso é possível porque tudo isso existe, né? Porque a instituição existe e eu acredito muito em Deus também. Então, é aquilo que Ele nos proporciona e coloca no nosso caminho. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E você que está vendo a gente, se você é nosso aluno, nosso egresso e quer compartilhar a sua história, quer contar um pouquinho mais sobre sua trajetória na saúde estética, a nossa mesa, nosso microfone está super aberto. Vai ser uma honra conversar com cada um de vocês. Então, muito obrigada por mais esse episódio. Obrigada, doutora Ana, e parabéns pelos 20 anos de Nepulga.